Vamos ler a palavra, capítulo 12 de Marcos, verso 13 em diante. 12, 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja. Porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar o tributo? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie, inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Deus abençoe a sua palavra. Hoje nós queremos dar continuidade ao Evangelho de Marcos, falando de um tema de imposto, falando de um tema de autoridade, mesmo quando essa autoridade não conhece a Deus. E nós estamos vivendo um tempo semelhante a esse, no mundo inteiro, autoridades cujos postos estão ali e homens corruptos, homens que não têm capacidade técnica ou moral para assumir determinados postos. O que fazer? Paulo nos dá a dica e Jesus também nos responde aqui algumas questões importantes para esses dias difíceis. Vamos orar. Nós te louvamos por tudo, Senhor, pela tua palavra. Nós agradecemos o teu nome e te bendizemos pela tua bondade e a tua fidelidade. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã, essa palavra de Marcos, capítulo 12, é um texto sobre a questão do tributo. Os líderes estão aqui presentes, são dois grupos extremamente inimigos uns dos outros. Vocês podem voltar os olhos para o verso 13, agora, diz que enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. Será que você conhece por que esses dois grupos estão aí? Herodianos é até mais fácil de detectar. Era um grupo religioso, ao mesmo tempo político, que tinha como ideia e premissa uma ideologia de que eram a favor do governo de Herodes, o grande imperador, governador daquela região. Mas o propósito desses dois grupos era matar a Jesus. E eles precisavam encontrar um modo certo de como fazê-lo. Eles decidem fazer perguntas embaraçosas com o fim de colhê-lo em alguma contradição. São aquelas perguntas capciosas, maliciosas. E dessa maneira, eles poderiam levar Jesus à morte. E eles fizeram, nesse texto, que hoje o pastor Felipe vai dar continuidade, fizeram 3 tentativas malfadadas. Eu só vou falar de uma. É a questão do tributo, que está no verso 13 ao 17. Depois, uma outra tentativa malfadada deles é a questão da ressurreição dos mortos. Veja no verso 18. Inclusive, aparece outro grupo aí, são os saduceus. Quando você vai estudar o Novo Testamento, você tem que ter muito cuidado, né? A Bíblia tem textos, e textos estão dentro de um contexto. Se você estuda o texto sem o contexto e o pano de fundo, fica difícil de entender. As perguntas que os fariseus e os herodianos vão fazer têm uma implicação política. Ao mesmo tempo, os saduceus são mais de uma implicação teológica. Porque os saduceus, eles não criam em anjos. Eles não criam em ressurreição dos mortos. E a pergunta também é capciosa por conta da lei do levirato, que eu não vou falar para não fugir do assunto. Então essa é a segunda questão, tentativa malfadada. Dessa vez, pelos saduceus. E por fim, uma outra tentativa malfadada, no verso 28, agora é pelos escribas. O verso 28 vai dizer os escribas que eles vão questionar a Jesus
sobre o maior mandamento da lei. Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus sintetiza a lei dizendo que a lei de Deus pode ser resumida em dois mandamentos. Amarás a Deus de todo o teu coração, e ele traz a Torá para sustentar isso, porque se eu amo a Deus, eu vou guardar o dia do Senhor, eu vou colocar Deus acima de todas as coisas, né? Eu vou guardar, eu vou não tomar o nome de Deus em vão. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou cobiçar. Então ele quis dizer que aqueles dois mandamentos são, na verdade, uma síntese de toda a lei. Até porque o decálogo eram duas tábuas. Uma tábua com 4, a relação do homem com Deus, e uma tábua com 6 mandamentos, a relação do homem com o homem, porque 6 é o número do homem. Jesus dá a síntese, e é muito importante isso, porque eu vim da igreja romana, e nós aprendemos lá no catecismo, que o primeiro mandamento, eles tiraram da síntese, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas e o mandamento de que não terás imagem de escultura? Não adorarás, não prestarás culto. E depois o segundo mandamento, que eles colocaram lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo, no lugar da imagem. De não ter as imagens. Então foi uma ação capciosa da história da igreja, distorcendo a lei de Deus, a palavra de Deus, e Jesus não disse isso. Jesus disse que toda a lei se resumia em 2 princípios. Só isso. É que nós, como no Brasil, temos muitas leis, mas não são cumpridas. Então eles têm um monte de lei, mas Jesus disse, se vocês guardarem essas 2 leis aqui, a síntese, vocês vão conseguir fazer tudo. Porque se eu amo a Deus, eu até acho interessante umas postagens, até que eu já fiz, de pessoas que escrevem, né? O Josemar Bessa, que é um pastor reformado, ele diz assim, procure amar, se casar com uma pessoa, você que é solteiro, que ame profundamente a Deus. Porque se ele amar profundamente a Deus, ele vai amar você. Agora, se ele não amar a Deus, ele vai ter dificuldade de perdoar. Ele vai ter dificuldade de ter compaixão. Ele vai ter dificuldade de se colocar no lugar seu. Então, casar com alguém é buscar alguém que ame profundamente a Deus. Porque se ele amar a Deus, ele vai ter graça de Deus para poder fazer esse grande milagre de amar você. E ele também amar você e você amá-lo. Amá-la porque esse é o desafio, é o amor de Deus que nos constrange. Eu gosto quando Paulo diz que o amor de Deus nos constrange a fazer aquilo que a nossa carne não quer. A nossa carne quer, mas o amor de Deus diz, não, vai fazer o contrário. Então isso é algo misterioso na vida do casamento. Mas voltando para o tributo. Vocês perceberam aí, a primeira lição que nós aprendemos desse texto é que as forças opostas se uniram para atacar a Jesus. Imaginemos, irmãos, no verso 13, fariseus era alguém que era muito devoto e muito próximo da palavra de Deus. Eles não gostavam das autoridades romanas. Os romanos conseguiram dar aos judeus da Judéia daquela época autonomia religiosa. Os romanos fizeram concessão. Ali já surgia o direito consuetudinário de fazer a concessão, de dar autonomia religiosa, de dar a liberdade religiosa para eles. Mas os romanos também não gostavam, os judeus não toleravam aqueles impostos altíssimos. Então, algumas práticas os romanos fizeram de concessão no próprio direito, porque os romanos conquistavam muitos povos, mas se eles começassem a implicar nas questões religiosas dos judeus, haveria muitos problemas e rebelião. Eles sabiam que os judeus também tinham uma mão de obra intelectual tremenda, até hoje. Eles sabiam que os judeus tinham uma capacidade intelectual e profissional tremenda, até na época das cruzadas, não, também, mas na época das navegações. A própria rainha Isabel da Espanha vai se valer da expertise, das competências desses judeus que moravam na Espanha e Portugal, para que eles conseguissem um lugar para levar os judeus da Europa para um lugar. E eles descobriram a América, a América do Norte. E uma pena que eles vieram para aqui, para o Brasil,
em Pernambuco, em Holanda, ficaram um bom tempo, e aí vem o senhor Maurício de Nassau e expulsa-os. Os holandeses, que eram judeus também, muitos deles, e eles foram para Maurício de Nassau ou Marquês de Pombal? Agora foi um nome que fugiu da minha mente, né? Estou trocando aqui. E eles fugiram, foram embora e fundaram Nova York, New Amsterdã. Então veja que essa prática esse grupo fariseus era alguém que se opunha aos romanos, às autoridades romanas, em certa medida, fazia concessão para haver uma pacificação, mas os herodianos, eles apoiavam a família de Herodes. Eles apoiavam o poder de Roma para governar e cobrar impostos. E os fariseus, contudo, consideravam Herodes um usurpador do trono de Davi. Então os fariseus olhavam para Herodes, não, Herodes governa, mas nós somos um povo que crê que um dia o descendente de Davi virá e vai assumir o trono. O que eles não sabiam é que o trono só viria bem depois que nós estamos aguardando até hoje. Jesus deu a dica para eles que o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus começa aqui. Mas um dia, o reino de Deus será visível. O descendente de Davi virá, ele está vindo, e ele não virá mais como ovelha, ele virá como leão da tribo de Judá. E todo o joelho vai se dobrar. Mas o que mais nos chama também, a ideia aqui, é que eles se opunham à taxa de impostos, os fariseus, que os romanos tinham colocado sobre a Judéia. E assim, consentiram da presença de Roma, agora os herodianos, em sua terra. Então, a grande pergunta é, você já percebeu quando forças inimigas, que não são aliados, pensam diferentes, se levantam contra você? Já percebeu quando duas pessoas que não concordam com você lá no ambiente de trabalho, elas são inimigas, mas elas se unem para destruir você? Isso acontece no ministério de Cristo também. Segunda lição que aprendemos, que a bajulação é uma arma do inimigo. Cuidado com pessoas que bajulam demais, que massageiam o seu ego. Quando a gente recebe elogio, examine de onde vem o elogio. Examine de onde vêm as frases, quais as motivações. Vale a pena citar elogios. Essa semana morreu aquela jornalista, Glória Maria, eu sempre admirei, até mesmo porque ela não era da linha do politicamente correto. Ela odiava esse tipo de comportamento. Uma pessoa muito reservada, excelente profissional, e partiu tão nova, com uma história de vida. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas vinham ali com certas bajulações da própria emissora, eu pude perceber essa semana, e um dos jornais pertencentes à própria emissora fez uma colocação totalmente racista. Ela tinha um corpo de negro. Corpo de negro? Né? Mas como quem quisesse dizer que ela era branca por dentro. Isso não é hora de falar em plena época do velório. Isso não é hora de colocar um jornalista, colocar uma frase como esta. Isso mostra esse racismo estrutural criado por essas teorias históricas que circulam, sociológicas na nossa sociedade, querendo pressionar e mostrar essas raízes dessa escravidão e racismo que tivemos e temos em nosso país. E foram pessoas amigas, porque quem escreveu esse jornal, esse artigo, era um jornalista da própria emissora. E isso deu muito reverbério essa semana. Portanto, cuidado com a bajulação, ela é camuflada com lisonja. Veja o verso 14. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro. Olha, sabemos que é verdadeiro. Se ele é verdadeiro, para que vai fazer a pergunta? Se ele é autêntico, se ele é transparente, se ele é assim, muito claro nas suas ideias, por que vai fazer essa pergunta capciosa? Veja o verso 14. E não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então, os inimigos de Jesus, eles rasgam a ele desabridos elogios numa linguagem insincera, hipócrita.
que Jesus vai tirar a máscara dos seus inquiridores e vai expor a sua hipocrisia. A terceira questão que vemos nesse texto é uma pergunta maliciosa. Eles estavam seguros de que qual fosse a resposta de Jesus, ele estaria em situação embaraçosa. Você já se viu em uma situação embaraçosa? Onde as pessoas nos olhos, face a face, fazem perguntas para que você responda de imediato. Para pegá-lo em alguma mentira, para pegá-lo em alguma frase, para dar o verde para colher maduro, para tentar sondar alguma situação. Isso é muito desagradável. E Jesus enfrentou, e nesse momento, Jesus, se ele respondesse sim à pergunta deles, o povo estaria com ele. Porque se ele dissesse sim, ele quer dizer, se a efígie é de César, então você concorda com o sistema idólatra de César. A imagem de César, ave César, adorando a César. Vocês sabem que domingo em inglês é Sunday, não tem nada a ver com sorvete. Sunday lá é com D-A-E. É Sunday porque em inglês é dia do sol. E o sol era o imperador romano. Já vem desde o Egito. O Egito adorava o sol. Via em Faraó, o imperador, a grande divindade. E até mesmo essa tendência que temos no domingo, né, eu costumo dizer que futebol é um esporte, mas hoje ele é uma divindade também para muitas pessoas. As pessoas perdem o culto, perdem a igreja por causa de uma bola. Elas preferem honrar a bola. E o domingo é o lugar onde as pessoas gostam de festas, de lugares para estarem se reunidas, se concentrando. E era no dia de domingo que César aparecia nos espaços públicos. E quando ele entrava, ave César, todos adoravam. Era nesse lugar, no Coliseu, quando você viaja ali a Roma, na Itália, e vê o Coliseu, e tantos espaços como aqueles, que quando no domingo o imperador chegava, todos se levantavam. E era ali mesmo, na arena, que era perguntado diante de César aos cristãos do primeiro século em diante, quem era Senhor, se era César ou se era Cristo. Se eles dissessem que Cristo era Senhor, era só abrir os portões das bestas feras, dos leões que estavam sem comer há dias, para serem devorados suas carnes em plena arena, diante daquele lugar. Isso é muito bem visto no filme O Gladiador. Ao mesmo tempo, se alguém dissesse, só César é Senhor, porque ele era tido como uma divindade. Essa mesma imagem do sol, essa mesma imagem do sol divino, faz com que Jesus receba, na tradição cristã romana, o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. É uma miscigenação, perdoe-me, é um sincretismo religioso de misturar cristianismo com paganismo, porque desde o Egito, Babilônia e Roma, eles adoravam os imperadores como Deus Sol. E não é à toa também que o lugar onde a hóstia é estabelecida se chama ostensório, ostenta o sol. E por incrível que pareça, o inimigo é astuto para enganar e ludibriar. Eles colocam base bíblica insustentável. Eles vão em Malaquias, capítulo 3, para afirmar que Malaquias disse, Malaquias 4, que o sol da justiça está vindo. Só que o sol da justiça é Cristo, não tem nada a ver, apenas uma figura alegórica para mostrar que o sol é uma luz tão forte, para mostrar que ele é a própria luz e nele não há escuridão. É apenas uma alegoria. Mas a igreja usa esse background, essa trajetória romana pagã, e traz o elemento divino que já tinha sido dado a Faraó, que já tinha sido dado à Babilônia, aos imperadores, e já tinha agora, é atribuído também a Cristo, no dia do nascimento dele, que não foi 25 de dezembro. Então nós temos muito paganismo, e a pergunta é a efígie que Jesus responde, né? Ele diz no verso 16, e eles lhe trouxeram, perguntou-lhes, de quem é esta efígie? Inscrição na moeda, responderam, de César. Então, se Jesus respondesse sim, né, ele seria visto como alguém que apoia o sistema.
Se respondesse não a Roma, Roma estaria contra ele. E os herodianos se apressariam rapidamente em denunciá-lo às autoridades romanas, acusando de rebelde. Se a sua resposta fosse sim, ele perderia a sua credibilidade junto ao povo judeu, porque o povo judeu, com os fariseus, diriam para ele: ele está a favor de César, ele não é fariseu, ele não é praticante do judaísmo, ele não é judeu, ele está assim com César. Então, se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Se sua resposta fosse não, ele seria acusado de insubordinado e rebelde contra Roma. Vamos rever os pontos. As forças opostas se uniram para atacar a Jesus. A bajulação é uma arma do inimigo. Depois, uma pergunta maliciosa. E agora, uma resposta desconcertante. E a resposta de Jesus é tremenda, né? Eu gosto de Provérbios, quando o Provérbios diz assim: responda ao tolo, segundo a sua tolice. E Jesus vai responder. Jesus não absolutiza o poder de Roma, nem isenta de responsabilidade o povo do seu compromisso com Deus. Até porque, queridos, nós somos cidadãos de dois reinos. Nós somos cidadãos da Jerusalém Celestial e nós somos cidadãos brasileiros e temos que honrar as autoridades e pagar os impostos. Você pode reclamar dos impostos do Brasil, mas Portugal também cobra impostos altíssimos. A única questão lá que a gente vê mais lá em alguns países da Europa e nos Estados Unidos é uma gestão mais transparente e coerente lá no fim da ponta. Porque os serviços voltam com qualidade. Você pode reclamar do Brasil, mas os Estados Unidos não tem o SUS que nós temos. Nós temos irmãos aqui que fizeram cirurgia pelo SUS com médicos excelentes em excelentes hospitais aqui, porque o SUS pode ter suas falhas, limitações, mas funciona. Mas nós temos países como os Estados Unidos que não têm um SUS. Barack Obama veio ao Brasil estudar aqui como é que funciona o SUS. Então, às vezes, nós fazemos muita comparação, falamos mal do Brasil, mas você deveria viajar para outros países e ver que também eles pagam muito impostos. Os europeus reclamam muito que eles ficam impressionados como muitos brasileiros viajam muito. Porque você conhecendo os europeus, dependendo dos países, eles ganham bem, mas eles não conseguem guardar para viajar, nem mesmo para várias partes da Europa. Por quê? Porque eles não têm condições de ganhar tanto, né? Ganham razoavelmente bem, mas você não vai encontrar. Você vai encontrar japonês viajando. Você encontra. Onde você viajar, tudo que é lugar, a japonesada está lá. Com muito respeito aos descendentes aqui, que eu admiro, tá bom? Acho maravilhoso. Eu descobri lá no Flamboyant, eu sempre vou atrás para saber por que esse bairro se chama isso. Mas eu fui descobrir que o Flamboyant era um reduto de japoneses quando eles chegaram aqui. Pode perceber que os japoneses trabalham, na sua maioria, com hortifruti. Eles são têm uma expertise muito grande nessa área. Eles trabalharam aqui, chegaram porque eles vieram da Segunda Guerra Mundial e vieram trabalhar nas lavouras aqui no Brasil. E bem antes, outros povos já haviam vindo, os alemães, italianos, né, vieram para o Brasil, holandeses, mas os japoneses vieram, pegaram aí o vácuo e eles colocam e acordam 2 da manhã, estão lá no mercado, no Ceasa. Tá bom? Então, quando a gente olha para essa questão da resposta desconcertante de Jesus, ele não vai absolutizar o poder de Roma. E, ao mesmo tempo, ele não vai desprezar a cidadania terrena. E aí, queridos, nós devemos lealdade tanto a Deus quanto a César. Eu não terminei meu pensamento ainda. Lealdade a César dentro dos parâmetros daquilo que está de acordo com os princípios da palavra de Deus. O governo humano é estabelecido por Deus para o nosso bem. O que eu vou entrar agora é um assunto desafiador para todos nós. Eu estou aqui não como professor, estou aqui como pastor para ensinar você. Romanos 13 foi o texto que o pastor Odair leu para nós. Vamos colocar Romanos 13, 1 na tela. Os irmãos vão perceber na tela um versículo. Romanos 13, não é Apocalipse 1:3. Romanos 13, verso 1. Vamos ler juntos. Romanos
todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Veja, ele não está falando da pessoa que exerce a autoridade. Ele não está falando do governador de São Paulo, da pessoa do prefeito de Campinas, da pessoa do presidente da República atual. Ele está falando que a autoridade, o cargo, a função, foi Deus que estabeleceu. Meus irmãos, Deus é soberano e Deus governa as nações. Deus chamou Ciro, o rei da Pérsia, um homem pagão, um homem ímpio. Ele chamou lá em Isaías 44, o meu servo Ciro, ainda que ele não me conheça, ele vai fazer o que me apraz. Sabe o que Deus disse de Babilônia? Um império sagaz, um império mau. Ele disse, Babilônia é minha serva. Hello? Babilônia é minha serva. Mas serva de Deus, aquele povo ímpio, mau, era serva de Deus para corrigir Judá, que foi para a Babilônia. Agora escute. Depois, lá no capítulo 14, 15, ele vai dizer de Isaías, e eu vou usar o império medo-persa para destruir Babilônia. Sabe o que a gente aprende aí? Não vou olhar para ninguém, olha para você mesmo. Eu não gosto dessas coisas, você não vai dizer nada. Eu quero que você pense que Deus é o Senhor das nações. Deus é o Senhor da terra. Esses homens que estão no poder, eles nem sabem que Deus está nos bastidores trabalhando. Não me pergunte por que Deus permitiu Hitler. Não me pergunte por que Deus permitiu fulano, cicrano. Uma coisa eu sei. Nós não temos a visão que Deus tem. Nós não temos o olhar que Deus tem. E Ele usa quem Ele quer para cumprir seus propósitos. E Ele usa o mal. O mal que Ele quer dizer, Ele usa o ímpio. Deus não criou o mal. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Mas o mal que está aí, é dizer, Deus usa as circunstâncias que as potestades se utilizam. O mal que vem do próprio diabo, da natureza humana corrupta, Deus usa para cumprir seus propósitos. Quantas vezes o sofrimento vai nos ensinar? Tem gente que passa pelo sofrimento e não aprende, é reprovado 10 vezes. Quantas vezes nós vamos aprender que aquele grito que eu dei com o meu chefe trouxe a minha demissão? Que eu não deveria ter gritado, que eu não deveria ter me alterado. Quantas vezes pessoas que são intempestivas, eu vou largar tudo. Largue tudo, as contas vão chegar. Aí você fica endividada e depois, eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter esperado. Eu deveria ter ouvido. Eu deveria ter tomado a decisão. E Deus pode usar quem Ele quer para cumprir seus propósitos. É nesse sentido que Adolphe Paul, um dos grandes comentaristas, disse que Jesus rejeitou a tendência de ver o diabo no Estado. Mas também ele rejeitou a ideia de divinizar o Estado e Herodes. Isso é um grande perigo quando nós demonizamos as pessoas ou instituições humanas, mesmo que elas tenham atitudes injustas. Um outro grande comentarista, Dewar Mulholland, comenta que Jesus não responde à pergunta deles. Eles respondem em grego, devemos pagar didome, devemos pagar tributo, e antes ele ordena, dai apodidome, quer dizer, devolva. A implicação para Jesus, no grego, é que o tributo não é para pagar, é para devolver. É uma dívida. Você tem que pagar. E quando a gente olha lá no salário, dependendo do salário, 10%, 12%, 15%, não reclama não, irmão, tem 27,5% de desconto, quase 30% de desconto no salário, de desconto lá do dinheiro que você vai receber e o governo já vai reter. Isso já existia. Jesus reconhece que o imperador tem direitos, mas ao mesmo tempo ele reconhece que o cidadão tem deveres para o governo em troca de benefícios recebidos. Isso significa que os cidadãos devem lealdade e apoio ao Estado em troca do seu serviço para o bem comum. Quantos aqui estudaram na década de 60, 70 e 50 em escola pública? Levante a mão. Excelentes escolas. Os grandes problemas hoje de escola pública é uma questão de gestão.
Meus irmãos todos estudaram em escola pública e eram escolas tão boas quanto as particulares. E eu conheci escolas particulares que eram piores. E as escolas públicas eram as melhores. Quem pagou? Os nossos pais e avós, pagando imposto. A educação funcionava. O grande problema foi essa contaminação ideológica de várias práticas e teorias que vieram e que foi pauperizando a educação brasileira. Mas a gestão funcionava. Nós temos até escolas famosas aqui em Campinas públicas, que são nomes como, por exemplo, Aníbal de Freitas. Um grande educador. Vários da década de 30, da década de 40, que foram eles que idealizaram a educação pública aqui no Brasil, na época de Getúlio Vargas. Um outro ponto importante nesse texto, que não há dúvida que Jesus pretendia recordar aos fariseus que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu acho lindo, fantástico, porque ele pergunta no verso 16, e eles lhe trouxeram, perguntou-lhes, de quem é esta efígie? Verso 16, inscrição. O que é que eles responderam? E o que é que ele diz 17? Disse-lhes então Jesus, dai a César e dai a Deus. Sabe o que Jesus quis dizer? Tudo que tem a imagem de Deus pertence a Ele. E tudo que é de imposto para pagar pertence a César. Você é de Deus? Dê o seu melhor. Você é fariseu? Você estuda a lei? Ele queria dizer isso. Você é praticante da lei? Então vá ao templo, vá à sinagoga, adore ao Senhor, dê o dízimo. Agora, você é cidadão da terra? Paga o imposto. Roma trouxe benefícios. Vamos lembrar das coisas boas, a gente só vê as coisas ruins. Vai dizendo amém enquanto eu vou falando. O que é que Roma trouxe? Todas as estradas levam a Roma. Diz amém, irmãos. Bandeirantes está aí, Anhanguera chegou, Dom Pedro. Rodovias boas. Vai viajar em outros lugares do Brasil, como eu viajei agora, lugares maravilhosos. E as estradas? Buraco. Meu Waze não parava de falar, e aquela mulher do Waze não para de falar o tempo todo. Alguém já disse que é melhor o Google Maps, mas a Waze fala, buraco à vista, buraco à vista, buraco à vista. E eu tinha que olhar no volante e na mulher para saber, na voz, quantos metros faltam para o buraco chegar. E o tempo todo, buraco, 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 buraco. Olha, buraco à frente, buraco à frente, buraco à frente. A minha esposa viu, quantos buracos? Incomoda que aquela mulher fala demais, meu Deus. Ela fala, entra na rua 4 vezes. E às vezes trava e a hora de falar, que é para falar, não fala, a gente entra no lugar errado. Tem um irmão aqui, é o filho do Márcio, o Rubinho, né, que falou, é melhor o Google Maps, pastor, porque a mulher do Map fala pouco. Né, então, vai lá no Waze. Mas o Waze eu acho melhor, então, o layout, eu gosto. Mas a gente está acostumado, né, é melhor. Então, meus queridos, Roma trouxe o direito romano. O nosso ordenamento jurídico é base alemã e base romana. Diz amém. Muita coisa boa os romanos fizeram. E fizeram à custa dos impostos que judeus também pagavam. Então, não vou desprezar o imposto. O imposto é necessário, o Estado precisa. Até para oferecer os serviços. Tudo bem, se o seu filho não estuda em escola pública, mas muitos vão estudar graças aos nossos recursos, para trazer uma vida mais igualitária na sociedade, do que é básico. E a moeda, dizia William Barclay, tinha gravada a imagem de César. O que Jesus quis dizer é o seguinte, se a imagem é dele, é para pagar tributo a ele. O homem leva sobre si a imagem de Deus. E Deus criou a sua imagem, e tudo pertence a ele, tanto o Estado quanto o homem pertence a Deus, porque foi Deus quem criou o governo humano. Dessa maneira, a armadilha deles falhou. E eles não podem acusar Jesus nem de sedição, nem de se curvar a Roma. E Jesus rejeitou toda a tentativa de divinizar o Estado ou atribuir a divindade a uma pessoa. Esse é o grande perigo da política, quando nós divinizamos um político. Esse é o grande perigo quando nós divinizamos o Estado. É só olhar para a Rússia, o que aconteceu com Lenin, com Stalin, quando eles divinizaram o Estado. Tira os deuses, tira Deus, mas alguém vai colocar um outro Deus. E o Deus que eles colocaram foi o Estado. Esse também era o pensamento, e não adianta buscar qual é a ideologia. Pode ser de direita. Tivemos isso na Itália.
Tivemos isso na Alemanha, as visões extremistas. Tivemos isso na Rússia, tivemos isso em outros países com ideologias de cunho mais esquerda. Os extremos são perigosos. As visões de mundo extremistas são perigosas. E nós precisamos, como cristãos, buscar o equilíbrio e o bom senso. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os orgulhosos fariseus não se omitirem com o seu dever para com César. Mas também ele estava dizendo, cutucando os mundanos herodianos a não se omitirem no seu dever para com Deus. Porque os herodianos exaltavam muito o Estado de Roma. E a Deus? Quantas reuniões de partidos políticos no Brasil eu vi pessoas da minha família envoltas lá no Nordeste no domingo. E minha avó dizia, domingo é dia de ver Deus. Esse é o grande problema quando a igreja tem muitos de seus membros envolvidos em partidos políticos como membros. Porque você vai ter que assinar ali concordando com as ideologias. A igreja, ela é apartidária. Mas a igreja, ela tem posicionamento político como polis, de onde vem o termo cidade, para tomar decisões coerentes com os princípios da palavra de Deus. Elegendo seus representantes que estão alinhados com os princípios de Deus, ainda que eles não sejam cristãos. A nossa obediência às autoridades não é servil, ela é crítica e positiva. O Estado não pode ser absolutista, não pode ser divinizado, deve ser laico e jamais interferir no fórum íntimo das pessoas a fim de não escravizar as consciências. E a autoridade do Estado, ela é delegada, não é uma autoridade absoluta. É delegada por 4 anos, mas eleição por 4 anos. Meu sogro era pastor batista no Nordeste e ele se tornou funcionário público do Ministério da Saúde, trabalhando no aeroporto de Recife. Uma vez ele recebeu o ministro da Saúde, que se achava a cocada preta do planeta Terra e do universo. E quando ele chegou lá, ele disse, o senhor sabe com quem o senhor está falando? O ministro falou para ele. Sei, com o ministro da Saúde. O senhor sabe com quem o senhor está falando? Ele respondeu, com o ministro do Evangelho. O senhor vai ficar aí 4 anos, é temporal. O meu cargo é permanente. É para sempre. Ele só mudou o meu sogro de posição, porque era uma pessoa, o ministro, de extrema arrogância, e de fato, o ministro passou, mas ele permaneceu. Só para lembrar que muitas vezes os homens se esquecem que o poder é efêmero, é temporário, é passageiro. E, na verdade, todos estes homens que estão no poder são funcionários públicos, que nós pagamos os seus salários. E eles têm que governar dentro, trazendo aquilo que Paulo vai dizer agora em Romanos 13. Abra sua Bíblia em Romanos 13. Vamos ficar um pouquinho presos agora, antes de fechar o texto em Romanos. Romanos 13 é um capítulo que o pastor Daí leu para nós hoje de manhã. Ele está falando um texto sobre autoridade. Existem 3 organizações terrenas que foram instituídas por Deus. Você deve anotar no seu anotamento. As 3 instituições foram a família, a igreja e o governo humano. Se não existir governo humano, vai ser um caos no trânsito. A INDEC e o Detran colocam os semáforos. Os semáforos, onde fui fazer uma visita pastoral essa semana, ali perto da Chácara Primavera, a um irmão que está frequentando a nossa igreja há pouco tempo. Conheci um pouco da história dele, no seu trabalho. O sinal estava quebrado. Estava lá um magrelo igual a mim. E muita gente passando os carros e ele só fazia isso. Quem sou eu para passar por cima daquele homem? Tem que parar. Ah, mas eu posso ser um médico, eu posso ser a PhD. Vai ter que parar. Não é por causa dele, é pela autoridade. Porque senão teria batidas de carros, caos. Se não houver alguém, até no casamento, se pai e mãe gritam e falam coisas diferentes diante dos filhos, os filhos vão dizer, a quem eu obedeço aqui?
Quem é que vai trazer as rédeas? Quem é que vai trazer a autoridade? Se num estado, numa empresa, são 3 que mandam, há uma confusão. Eu obedeço a quem? Então a autoridade que Deus estabeleceu, até mesmo no governo humano, é para pôr ordem. É para pôr hierarquia. É para pôr organização. Não há nada demais, a gente tem que ser tratado em relação ao nosso currículo, à nossa formação, mas se eu estou diante de uma pessoa que tem 22 anos, ela está diante de uma função de autoridade, eu tenho que me submeter àquela autoridade, desde que esteja alinhada com os princípios. Essa semana, uma autoridade republicana tomou o celular de uma pessoa youtuber que estava filmando e levou o celular. Que horror! Devolve o celular, porque a gente já sabe quem leva o celular do outro é o quê? Devolve, só porque estava filmando, mas escuta. E os policiais estavam ali, a vigilância estava ali, e não fizeram nada. Era para devolver o celular. Nós estamos vivendo em um mundo muito extremo. E no decorrer dos séculos, a relação do Estado com a igreja tem sido notoriamente controvertida. Eu sei que a hora está avançando, mas eu queria lembrar para vocês, que não vai dar tempo de dissecar 4 modelos principais na história da igreja que já foram tentados na relação da igreja com o Estado. O primeiro é o erastianismo, uma corrente de Erasto, onde o Estado controla a igreja. Isso é um horror. Segundo, a teocracia. A igreja controla o Estado. Vocês viram essa semana o que aconteceu no Irã? O Irã é um país teocrático. Um casal foi dançar nas ruas do Irã. Dançando, foram presos. Não pode dançar. Não pode se beijar, seja hétero ou uma relação homoafetiva. Se beijar, já aconteceu isso, um casal homoafetivo se beijou, foi advertido, não aceitaram, beijaram de novo, foram enforcados. Porque é em nome de Alá. É em nome de Deus. E foi em nome de Deus que muitas tragédias foram realizadas na história da igreja em nome de uma teocracia, de uma igreja que quis controlar o Estado e se uniu ao poder político romano para criar um sistema papal, onde é o chefe da igreja e é o chefe do Estado. E esse regime não deu certo. E hoje o Irã é um Estado teocrático, apesar de não ser cristianismo, mas é islamismo e é em nome de Alá. O terceiro foi o constantinismo, de Constantino, onde o compromisso pelo qual se estabelece, olha que perigo esse, que o Estado favorece a igreja e esta se acomoda ao Estado a fim de garantir os seus favores. Exemplo, vem um prefeito, um vereador, chega aqui, pastor, vou te dar um terreno, nem sei quantos metros quadrados eu quero. 500, 1.000 metros, 3.000 metros. Chama o Emerson que é corretor. Aí os meus olhos, se eu não tiver posicionamento em Deus. Só que ele vai pedir, ele vai dar. Em contrapartida, ele vai vir nesse púlpito toda eleição. Para pedir voto. Voto cabresto. Esse é o grande problema. E foi assim que aconteceu. Muitos líderes, muitos pastores da igreja se venderam ao Estado de Constantino. E em nomes de templos pagãos, que agora estavam ociosos, foram dados à igreja, e esses templos pagãos, cheios de divindades, que muitos romanos não frequentavam, foram ofertados a líderes da igreja, que receberam o templo, mas em troca, Roma queria imposto, Constantino queria imposto, e outros imperadores, e eles começaram a colocar divindades pagãs em nome das divindades cristãs. E a corrupção começou a acontecer com essa parceria. E por fim, a parceria igreja e Estado reconhecem um ao outro, incentivam um ao outro nas distintas responsabilidades dadas por Deus. A igreja honra o Estado, respeitando as autoridades, naquilo que as autoridades estão alinhadas, mas por outro lado, também o Estado entende da importância da igreja em uma colaboração construtiva. Parece para nós que o último é o melhor que se encaixa no ensino de Paulo em Romanos 13. Veja o que Paulo diz, algo em Romanos 13 que eu e você não podemos fazer.
Versículo de número 3. Porque os magistrados não são para temor. Quer dizer, magistrados aí são os governantes. Quando se faz o bem. E sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Agora leiam. Visto que a autoridade, esses governantes, é ministro de Deus para quem? Porque o que é que ele quer dizer? Que essa autoridade está ali para colocar ordem. Para colocar organização. Não é para abusar do exercício da autoridade. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Porque não é sem motivo que ela traz a espada. Veja, a igreja não vai usar a espada. Eu não posso sair por aí porque eu não gostei daquela pessoa, eu vou matar aquela pessoa. É o Estado que vai fazer. É o poder do Estado, é o judiciário, que é um dos poderes da República, que vai fazer isso por nós. Embora nós sabemos que tem instâncias do nosso ordenamento jurídico que estão quebrando todo o ordenamento de processos do Ministério Público que deveria investigar. Há uma inversão de valores. Mas ele vai dizer no verso 4 que essa autoridade, leiam o restante, pois ele é ministro de Deus. Agora note isso aí. Vingador. Vamos. Para castigar. Veja, eu não vou usar a espada. Eu não vou usar da vingança. Mas o Estado pode fazer isso quando um outro Estado ataca uma outra nação para matar. Deus não deu esse poder à igreja. Vocês podem lembrar na história da igreja que nós tivemos papas que mandaram matar. Porque eles traziam sobre si a autoridade política e a autoridade espiritual, que não era para existir. Porque o Estado vai honrar a igreja e a igreja vai honrar o Estado, mas cada um, como diz a música, no seu quadrado. Se a igreja ousar entrar na função da espada, ela vai entrar em contradição. Eu anotei aqui uns apontamentos tremendos de um homem que talvez você não conhece, mas alguns devem ter ouvido falar. Eu toda vez lembro no nome dele, né, o Bonhoeffer, como alguns chamam. Bonhoeffer, eu chamo Bonhoeffer, mas tem pastores que chamam Bonhoeffer por causa do alemão, não sei se procede, eu chamo Bonhoeffer. Estou tentando lembrar o primeiro nome dele. Karl, também fugiu. Mas esse pregador era um pastor de uma igreja reformada na Alemanha. Foi na Alemanha nazista. Ele estava contra a igreja nazista, não concordava, porque a igreja luterana aceitava o governo de Adolf Hitler, uma parte dela. E ele fez oposição. E ele se levantou contra. E a igreja foi colaboradora com o nazismo. Inclusive aqui no Brasil, muitos pastores foram entreguistas. O que é isso? Entregaram pessoas no regime da ditadura e da repressão militar. E naquele momento que Bonhoeffer, que era um grande escritor, um grande pregador, ele foi criticado depois da sua morte, porque ele participou de um plano, de um grupo, que defendia a morte de Adolf Hitler. E ele foi denunciado. E depois ele veio a ser preso e morto pela Alemanha, porque ele se levantou. Talvez o erro dele estava aí. As ideias dele eram boas, isso não desmerece o que ele escreveu. Eu tenho muitos livros, eu estou tentando lembrar o primeiro nome dele. Dietrich Bonhoeffer, né? É isso, é alemão, tá? Tem que estudar alemão. E esse Bonhoeffer, ele era um pastor reformado. Suas ideias eram muito boas. E ele entendeu que o que estava acontecendo com os judeus não poderia ser aceito pela igreja e nem pela Alemanha. Mas a igreja luterana concordou. Parece que a história está se repetindo. Em proporções pequenas, mas parece que isso está aumentando. E o silêncio incomoda. Talvez você não lembre, mas a história está registrada que o Papa da época se encontrou com Adolf Hitler. O silêncio daquela conversa até hoje faz eco. E a igreja cristã de Roma também se manteve em silêncio, como a igreja luterana anuiu
tal ação. Na minha opinião, Bonhoeffer fez muito bem em entender que aquelas práticas não deveriam ser aceitas e ele presta ali não um serviço de obediência, mas de desobediência, como eu vou mostrar na Bíblia, que homens de Deus desobedeceram a estas autoridades que não eram princípios de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Para onde eles foram? Lançados na fornalha. Sim ou não? Por que eles foram? Vamos lembrar, por que eles foram? Porque o rei baixou um decreto que todo mundo deveria se ajoelhar e adorar o imperador. Judeu não adora o imperador. E eles disseram, nós não vamos. E o rei perguntou, e aí, se vamos morrer? Se o Deus a quem sirvo, nós servimos, quiser nos libertar, tranquilo. E se ele não nos libertar da fornalha, vamos morrer na fornalha. Mas não vamos adorar a essa lei que nos obriga a adorar o imperador. Eles não obedeceram à autoridade. A autoridade é para ser respeitada, honrada. Nós não podemos demonizar as pessoas que estão na autoridade. Nós não podemos desprezar as instituições. E nós devemos orar por eles, para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila. E entender que Deus é o Deus de todas as nações, e Ele governa as nações, e Ele usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. Não me pergunte por que Deus permitiu tantos governantes, déspotas, tiranos e corruptos. A história mostra isso. Em certa medida, Deus corrigiu Judá na Babilônia. Quando o governo se desvia da sua rota e se rebela contra a autoridade de Deus, promulgando leis contrárias à lei de Deus, a desobediência civil se torna um dever cristão. Hoje eu dei aula sobre o livro de Êxodo. As mulheres hebreias estavam dando à luz, e o qual foi o decreto do Diário da União Oficial do Estado do Egito na época. Ele manda as parteiras matarem as crianças que nasciam do sexo masculino. As parteiras não mataram. Eu estava lendo um livro há muitos anos atrás de um pastor liberal, que ele, ao invés de olhar as coisas boas do texto, ele só olhou a mentira das parteiras. Não, é porque quando nós chegamos, as mulheres parteiras já tinham dado à luz. Aí ele disse, elas mentiram. Com outras palavras, elas foram para o inferno. Tive vontade de, nem sei, porque ele mora fora, mora nos Estados Unidos, vontade de dizer o seguinte, olha, querido, na filosofia tem um princípio de ética. Nunca minta para um bem de proveito próprio. Mas se é para poupar a vida de outros, essa mentira é aceita. Na ética da filosofia. Não vai, olha, se alguém disser que o pastor pode mentir, vai apanhar. Eu li histórias de judeus que estavam no navio na época da Segunda Guerra Mundial. Os dois capitães estudaram na mesma escola, só que um era inglês, o outro era alemão. Eles se comunicaram com rádio, e o capitão da Alemanha perguntou, tem judeus aí no seu navio? Estamos atrás, porque soubemos que alguns fugiram. E nesse livro que eu estudei de ética, o inglês falou, não tem nenhum judeu. Tinha 250 judeus no navio. Ele mentiu para um bem maior. Não para proveito próprio. As parteiras, não diz o texto, mas elas argumentaram apenas, porque quando nós chegamos lá, as hebreias eram fortes e já havia dilatação de 10 milímetros, eu acho. Aí já dava luz. Chegou, já puxou. O bebê já saiu. Se é mentira, se elas exageraram, o mais importante é que as crianças foram preservadas e Moisés foi preservado pela mão de Deus usando as parteiras. E aquelas mulheres não obedeceram à lei de Faraó que mandou matar as crianças. Vamos para outro exemplo. Daniel resistiu à trama para não adorar a Deus. Deus que eles criaram. Lá diante do decreto, ninguém pode fazer invocação ao seu Deus durante 30 dias. Daniel disse, eu vou fazer e vou orar 3 vezes ao dia, como eu oro na minha janela voltada para a oriental, para a parte de Jerusalém oriental. Os inimigos dele, invejosos, que não gostavam dele por inveja, foram denunciar. Ele foi preso dentro da caverna onde estavam os leões famintos, sem comer há muitos dias. E Deus deu um jejum
aos leões. Fastio. Interessante que quando Daniel foi solto, o imperador tinha mais temor, assim, porventura será que o teu Deus te guardou? Guardou. E quando os homens, os algozes, foram colocar os guardas, foram tirar Daniel e fechar e tirar Daniel da área onde os leões estavam, a Bíblia diz que eles foram devorados e seus corpos foram rasgados. O que eu vejo nisso? Que os cristãos primitivos também resistiram para não adorar o imperador romano, ainda que selando essa resistência com o próprio sangue. Muitos deles, irmãos, foram incendiados nos jardins de Roma e foram rasgados por feras no Coliseu romano. Só lembrando que Nero mandou pegar os cristãos vivos, amarrá-los como tochas acesas, cheio de querosene, ateando fogo enquanto ele tocava sua lira, cantando embriagado, celebrando a morte de tantos cristãos. O texto vai nos mostrar em Romanos 13, no versículo 6, aquilo que Jesus também disse. Vamos ler o 5 e o 6, 13 de Romanos. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Leiamos todos o verso 7. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra. Eu lembrei agora que tem locadora, só tem carro de Belo Horizonte e Curitiba, né? O imposto é mais barato lá. Eles registram os carros lá. Tem que fazer essas jogadas que o próprio direito tributário já faz. Mas você não vai mentir, irmãos. Você mora em Campinas, você não pode comprar carro em BH e registrar carro em BH. Você tem casa em BH? Não tem. Então vai ter que pagar 4% aqui. Lá é 2%. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. Eu lembro que às vezes as pessoas são complicadas para falar nas igrejas de dízimo e falar mal das igrejas. Mas lá no Egito, eles chegaram a cobrar dos israelitas 20% de todo o ganho. Lá no livro de Gênesis diz que José, a pedido de Faraó, cobrava a quinta parte. Se é a quinta parte, 5 vezes 2, 10, 20%. Então, é mais do que dízimo. É 20% só para Faraó. Hoje nós temos um imposto até maior. E não reclama do Brasil. Portugal também paga caro. Espanha paga caro. Inglaterra paga caro. Serviços tem. O que falta talvez é gestão. O que nós não podemos continuar e permanecer na prática que já aconteceu na história. Demonizar o Estado, demonizar as pessoas, ou até divinizar o Estado e adorar partidos políticos e pessoas. Que Deus nos ajude a esse ponto de equilíbrio. Mas voltando para Marcos, nós não vamos ler mais o texto, eu queria trazer algumas lições importantes que aprendemos aqui nas palavras de Jesus. Cuidado com as perguntas maliciosas e capciosas. Não seja você, nem seja eu, a fazer esse tipo de pergunta a quem quer que seja. É muito triste quando você é maltratado por alguém com perguntas capciosas. Procure ser autêntico. Procure ser transparente. Vigie mais o que você fala e não seja alguém usado pelo diabo para provocar nas pessoas esse tipo de pergunta e de mal-estar. Vejam que essas pessoas que fizeram isso eram religiosas, fariseus e herodianos. Segunda lição que aprendemos, cuidado em ser uma força oposta para atacar a igreja, atacar o reino, atacar os irmãos. Aqueles dois grupos, herodianos e fariseus, eram grupos religiosos. Eles tinham vieses políticos, extremistas, mas eles se levantaram para atacar aquele que era o Senhor dos senhores e Rei dos reis.
Às vezes nós estamos atacando, nos unindo a inimigo, nos unindo a outras pessoas que são até nossos inimigos, para destruir aqueles que são do bem, aqueles que são do reino de Deus. Lembre-se que a mídia já faz isso muito bem. Essa semana mesmo a gente viu situações que eu nem vou trazer aqui por questões ideológicas. Mas, ao mesmo tempo, uma terceira e última lição, cuidado com respostas desconcertantes. Aquela resposta que Jesus deu foi uma resposta coerente, imparcial. Não agradou aos fariseus nem aos herodianos. Foi muito objetiva. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Mas o grande problema é que aquele tipo de resposta que já era do próprio ministério de Cristo, da pessoa de Cristo, muito autêntico, muito oportuna a resposta, isso traz desconforto para esse tipo de pessoas que perguntam. Dependem. E o grande medo é esse, quando nós usamos de forças opostas, bajulações, perguntas maliciosas e respostas desconcertantes. Que não sejamos instrumentos de Satanás para destruir o reino de Deus, mas sejamos servos de Deus que somarão para edificar o reino de Deus. Não somos da baderna, não somos da rebeldia, e somos pessoas que honramos as autoridades e devemos orar por elas, como disse Paulo, para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila. Até aqui Ele tem nos ajudado e Ele vai nos guardar e nos sustentar nos dias maus e nos dias bons. Fiquemos de pé. Deus abençoe sua vida. Vamos orar a palavra de Deus. Quem sabe precisamos pedir hoje de manhã perdão a Deus pelas palavras. Talvez eu e você falamos mal de algum governante, de alguma autoridade, de algum presidente da República, ou de ex-presidente, ou de governador, ou de prefeito, ou de deputados. É verdade que a nossa carne, às vezes, né, Fernando? Estou vendo ali o meu xará, ele está assim. Né? É meu xará. Às vezes a gente quer dizer umas coisas, quebrar a televisão, não faça isso que está cara. E não adianta, queridos, nós temos que ter bom senso. Eu sempre assisti todas as posses dos presidentes da República, todas, mesmo aqueles que eu nunca votei. Eu amo o país, eu amo o Brasil. E eu tenho certeza que Deus tem permitido tudo isso para ensinar a igreja, ensinar a nação. A própria igreja precisa se arrepender muito. E a nação brasileira também precisa se arrepender. Vamos pedir a Deus perdão. Quando da nossa boca saíram palavras de maldição sobre as autoridades. Pai querido, nós queremos te pedir perdão hoje de manhã, início de tarde, pela nossa língua, pela nossa boca, quando nós falamos mal das autoridades instituídas. Pode ser que não haja uma empatia por certas pessoas. Pode ser que não haja uma identificação com aquelas pessoas que foram eleitas ou declaradas eleitas. Mas nós oramos para que o Senhor arranque do nosso coração o palavreado frívolo, as maldições e palavras precatórias, os termos mundanos, sujos, imundos, e até mesmo tentativas de demonizar as pessoas, ou o perigo de divinizá-las e torná-las uma divindade. Livra-nos dos extremos, livra-nos da alienação. Dá-nos uma visão da história da igreja, da história de Israel, da história da Bíblia, que mostra que o Senhor governa as nações e governa o mundo e os povos. Nós entregamos o Brasil em tuas mãos. Nós não queremos atrair maldição para nós, na nossa despensa, na nossa casa. Nós não queremos atrair maldição para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado, nem para o nosso trabalho. Que o Senhor nos proteja e nos guarde nesses dias. E assim como Davi pediu, coloca uma sentinela em nossa boca para não pecarmos contra ti. E que nós não sejamos pessoas usadas pelo inimigo com perguntas capciosas, maliciosas. Que não sejamos pessoas que venham a se unir a outras pessoas para ir contra o... Que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor abençoe a igreja e nos ensine a pagarmos os impostos,
a devolver o dízimo do Senhor, a trazer as ofertas à casa do Senhor, e que o nosso coração seja obediente a Ti, e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Ajuda-nos e mostra-nos em que momento nós não vamos obedecer aquilo que passa função da autoridade, para que não sejamos rebeldes, para que não sejamos taxados como pessoas rebeldes, vingativas, porque a vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa o nosso mês de fevereiro, a nossa despensa, principalmente os autônomos e profissionais liberais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto, te dê a paz. No nome de Jesus. Amém.